Aproximemo-nos do Senhor. Amém. Apresentemos a Ele as nossas mãos, o nosso coração. O Deus incomparável que tem preparado para nós um lugar. Ele mesmo disse: vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há um lugar preparado, uma mesa para nós nos assentarmos. E nós veremos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Este céu já está aqui no meio de nós. Aproximemo-nos do Senhor. Aproxime-se dele, irmão. Abra o teu coração, irmã. Não tenha medo. Eu te digo, se tu creres, verás a glória de Deus. Veja essa glória, experimente esta glória. Senhor, que todo coração agitado agora seja acalmado. Sim, Senhor, os corações que chegaram como um mar, transformem-se em lagos serenos e tranquilos. Os temerosos, Senhor, aqueles que chegaram aqui com medo da morte, medo de terem chegado ao final da sua história, do seu casamento, tenham renovadas a sua esperança, Senhor. Aos cansados e aos aflitos, que eles encontrem repouso. E que a vida do Ricardo seja para nós esta noite instrumento de conversão, de cura e de libertação. Glorifica o teu nome na vida do Ricardo, Deus, e deixa-nos beber desta água da tua palavra. Abençoa-o, Deus, e junto com ele abençoai-nos para a glória do teu nome, Senhor. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Vai sentando e vai cantando. Saber mais de ti, ser intimamente teu. Esse final de semana a gente teve um momento muito especial lá no Salesiano, com o encontro de gerações, né? Contando toda a história, as pessoas que participaram do grupo há 23 anos atrás, quando começou o grupo. E foi uma partilha assim tremenda, uma bênção. E o Marinho colocou logo no começo
como foi escrito a Bíblia, né? Depois vai estar no site da GC, foi filmado, então vocês não vão perder nada, vocês vão poder desfrutar daquela bênção, daquela partilha que houve. Os jovens de 23 anos atrás foi surpresa, estão ainda jovens, né? Acumularam um pouquinho de idade, mas ainda jovens. Lá no grupo de jovens, todo mundo lá foi uma bênção. A gente não sabia distinguir quem que eram os jovens mais jovens ou os jovens mais velhos. Foi uma festa, né? E o Marinho começou falando um pouco sobre como foi escrito a Bíblia, né? A Bíblia ela não foi redigida assim, impressa de uma forma assim. A Bíblia ela foi sendo contada, testemunhada de pai para filho, e depois, num determinado momento da história, ela foi agrupada em livros, né? Mas foi um testemunho de pai para filho. E foi interessante que o encontro começou, foi no sábado, né, que foi o encontro lá no Salesiano, à noite que foi partilhado. E na sexta-feira Deus me deu esta palavra para eu estar trazendo aqui. E justamente Deus ele é tão maravilhoso que Ele não deixa, né? Eu estava escutando a rádio hoje, né, o programa na Excelso FM, e o Marinho partilhava um pouco daquilo assim, para que as pessoas que não estivessem, que não foram no sábado, né, para que não perdesse. Deus vai trazendo esta bênção. E é interessante que Deus, quando Ele move, quando Ele derrama, né, a sua unção, a sua graça, o desejo do coração dele é que todos se encharquem, né, bebam daquela alegria, daquele amor. E foi interessante que Deus ele tratou no meu coração esta palavra na sexta-feira. Essa sexta-feira agora que se passou, foi aniversário do meu irmão. E a gente se reuniu lá na casa dele, fazendo uma festinha lá de aniversário para ele e tal. E foi bacana que meu pai, sentado na roda assim, aconteceu o que acontecia antigamente, né, como no início da Bíblia. Meu pai começou a contar as histórias. E eu não sei se você, com o seu filho, você faz esse tipo de experiência, porque parece que não. A gente muitas vezes acha, não, meus filhos não vão querer saber da minha história, da minha vida, como que começou o meu casamento, como que eu conheci a mãe, né, ou como que eu conheci meu esposo. Meus filhos não vão querer. Mas, gente, se você começar desde novinho, desde pequeno, é algo assim que vai trazendo uma riqueza muito grande, né? E o que eu gostaria de falar para vocês é essa questão desta herança, né? A diferença entre riqueza e entre herança, aquilo que os nossos pais podem passar, que passaram para nós, e aquilo que vocês podem estar passando para os filhos de vocês, né? E meu pai, sentado assim, conversando ali com a gente assim, ele pegou e tocou no assunto a respeito do meu avô, da honestidade do meu avô, né? Ele falava assim, que meu avô ele só ia para a cidade de Piacatu, morava em uma fazenda distante, quando meu pai ia lá, né? Ele ia na época da aposentadoria, pegava o meu avô, colocava no carro e ia receber a aposentadoria. E meu avô ele comprava fiado, né? Em muitos lugares assim, né? Ia marcando e tal. E aí meu avô ia em um por um dos lugares, dos armazéns, né? Dos bares, das farmácias. Quanto que eu estou devendo aí? Fecha minha conta aí. Tô aqui. Aí a pessoa prontamente já falava assim: São Antônio, você vai levar mais alguma coisa? Não, acabei de pagar, né? Vamos devagar. E ia para o outro lugar e tal, né? E meu pai falou assim, quando meu avô morreu, meu avô faleceu mais ou menos um ano e meio atrás, meu pai foi em todos os armazéns e bares de Piacatu, né? E perguntou assim: meu pai ficou devendo alguma coisa aí? Aí as pessoas falam assim: seu Oswaldo, aqui não, né? Mas ele não ficou devendo nada, mas se o senhor quiser comprar alguma coisa, né, as portas estão abertas. Meu pai ia na farmácia: meu pai ficou devendo alguma coisa aí, ô fulano? Não, aqui não ficou devendo nada, viu, seu Oswaldo? Mas as portas estão abertas. A partir do momento que o senhor quiser comprar alguma coisa, está aí. E, gente, aquilo foi algo tão precioso escutar isso, sabe? Porque Deus ele foi tratando no meu coração que muitos de nós, a gente tem visto um mundo aí que as pessoas, elas, através do dinheiro, elas pisam nas pessoas. Elas não querem nem saber do caráter, não querem nem saber da honestidade. O importante é ganhar o dinheiro e ser melhor. E eu tenho visto muitos filhos não respeitando os pais, porque os pais não deram exemplo de honestidade. Então conseguiram a riqueza, muitas vezes uma fortuna, passando por cima das outras pessoas, e não adquire, na verdade, o respeito dos filhos. Talvez, se você olhar para a sua vida, a falta de respeito que muitas vezes você tem com o seu pai, o amor que muitas vezes te falta, é porque muitas vezes você não viu o exemplo da parte do seu pai, mas você não pode passar isso para frente, né? Isso pode ser deixado aqui. Há pouco tempo atrás a gente falou da cura dos corações, né? A cura das emoções. Jesus ele nos promete uma vida em abundância, uma vida nova. Eu gostaria de ler com vocês aqui só a respeito daquilo que verdadeiramente é riqueza para nós, né? O versículo 22 de Provérbios, no capítulo 1, aí no início, diz assim: o bom renome vale mais que grandes riquezas, a boa reputação vale mais
que a prata e o ouro. Olha só, gente, que coisa maravilhosa é a Bíblia, né? Vamos ler de novo aí. O bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais do que o ouro e que a prata. Agora eu falo para você, qual que é a herança? Qual a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? Gente, muitas vezes eu direciono algumas palavras para os pais. Eu não sou pai ainda, né? Mas observando a minha família, observando as pessoas, Deus ele vai usando a nossa vida e a gente vai, na verdade, aprendendo junto e partilhando. Mas a maior herança que um pai pode deixar, escutando meu pai, eu alegrava muito meu coração. E hoje eu estava conversando com algumas pessoas, né, alguns irmãozinhos. O seu Luiz, né, trabalha na oficina, que estava lá com ele conversando. Ele estava contando para mim, ele falou assim: Ricardo, uma vez meu pai me deu uma nota de acho que 10 cruzados ou 10 cruzeiros, faz um tempinho atrás, eu não era nascido ainda. Disse que era uma nota vermelhona assim, 10 cruzeiros ou 10 cruzeiros, coisa mais linda assim, né? E parece que era uma moeda nova, né? Há pouco tempo tinha lançado. Ele foi numa determinada loja e foi comprar um determinado produto, ele deu, e o homem ali do caixa ali deu o troco errado para ele, né? Ele deu uma nota de 10 e o homem entendeu que tinha dado uma nota de 50 para ele. E aí ele voltou troco para 50, né? E naquela correria, ele disse que ele era moleque, tinha uns 10 anos, ele pegou o dinheiro na correria, colocou no bolso e saiu. Quando ele chegou lá e deu o produto para o pai dele, foi dar o dinheiro, e o pai dele viu que ele tirou aquele monte de dinheiro, aquele bolo de dinheiro assim do bolso, assim, disse que o pai dele nem colocou a mão. Ele falou assim: rapaz, o cara te deu o troco para 50, volta lá e devolve esse dinheiro aí. E ele falou assim que aquilo marcou tanto a vida dele, a honestidade do pai. E hoje você pode ter certeza, são pessoas honestas, né? O seu Luiz é uma pessoa honesta assim. O Daniel também testemunhando a respeito. Sabe, gente, essa riqueza, esta herança, que eu posso dizer para vocês que muito daquilo que você tem de bom hoje é devido a isso que os seus pais te passaram, né? E que a gente é necessário passar, né, de pai para filho, né, sabe? E passando essas coisas, porque o bom renome vale mais do que riquezas, né? A boa reputação vale mais do que o ouro e do que a prata. Você tem prezado pela sua boa reputação? O Marinho na semana passada falou a respeito do trânsito, sabe? Como que as pessoas olham para você? Se você morresse hoje, o que iriam falar de você na sua casa, na sua família? Qual que seria a sua reputação como pessoa? Sabe, gente, o dinheiro, existe uma diferença. Hoje eu estava pensando a respeito da herança e do dinheiro, né? Muitas vezes a gente tem visto dinheiro, não que seja ruim ter dinheiro, não é isso, mas eu tenho visto pessoas e famílias serem divididas por causa de dinheiro. Mas uma herança, quando se deixa a honestidade, né, o amor, o perdão dos pais, gente, quanta coisa pode ser passada para os filhos, né? Quanta bênção. E foi tão interessante, né? É gostoso ouvir isso, né? Meu pai, ele poderia ser a pessoa mais desonesta do mundo, mas por causa do meu avô, olha só que coisa interessante, né? Talvez ele não teria a segunda chance de dar o calote, mas se ele quisesse, ele daria o calote em Piacatu inteiro, na cidade lá. Porque assim, sabe, gente, a honestidade do meu avô foi tanta, a honestidade dele, que as pessoas falam: seu Oswaldo, a partir do momento que o senhor quiser comprar, as portas estão abertas, né? E falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Sobre esta herança, sobre este caráter de Jesus que a gente assume quando a gente é cristão, é neste ponto que eu queria chegar. Vocês conseguem entender? A herança que um pai deixa para um filho a respeito da honestidade são coisas que abrem portas, né? A tia Dirce, que foi a fundadora deste grupo aqui, eu me lembro mais ou menos desse testemunho, não me lembro correto, se eu falar alguma coisa, se faltar alguma coisa, o Marinho complementa depois, mas eu escutei um dia que a neta dela chegou num determinado lugar, a pessoa nem conhecia ela, mas quando ficou sabendo que era neta da tia Dirce, a pessoa falou: olha, você está com a bola toda, né? Resumindo assim, eu não me lembro se era para comprar alguma coisa, mas tamanho era o crédito da avó, a honestidade, que as pessoas chegaram e falaram assim: olha, você é neta da fulano de tão, então, né? E em contrapartida, morreu um tio meu nessa mesma cidade e ele ficou devendo, né, para desespero do credor dele. Meu pai disse que chegou nos filhos dele, reuniu e falou: rapaz, chama Querubim lá, não sei quem conhece lá em Piacatu lá, rapaz, o seu pai ficou devendo lá pro Querubim lá, pai, reúne aí, paga aí. A resposta foi muito simples, né? Manda receber com o defunto, né? Então assim, em contrapartida é assim, né? Talvez o pai não levou aquela vida como se deveria e os filhos seguiram o mesmo exemplo, né? E eu gostaria de pegar com vocês um trecho onde Jesus ele fala desta herança.